Graça e paz. Bom dia! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo devocional e para começarmos o nosso dia bem, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais um dia. Firma os nossos pés na rocha que é Cristo, livra-nos das distrações, edifica a nossa fé na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos meditar no Salmo 91, verso 2. Então, se você consegue e pode, acompanhe a leitura bíblica comigo, que diz assim: Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós conhecemos muito bem esse salmo, mas também precisamos aplicar na nossa vida. Existem várias imagens falando sobre proteção. O Senhor é o nosso escudo, o nosso abrigo, o nosso esconderijo, à sombra do Onipotente descansará. É um hino daqueles que confiam no Senhor. E o verso 2 me chama a atenção porque é a hora que o salmista fala do Senhor. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. De novo, essas expressões sobre proteção. No refúgio, nós estamos mais seguros do que na nossa casa, por exemplo. Numa fortaleza muito maior, as paredes de uma fortaleza são bem grossas para aguentar o tranco, aguentar os ataques do inimigo. E quando entramos na fortaleza, que é o nosso próprio Deus, nele nós confiamos. Confiamos nele porque não há nada maior ou melhor do que Deus, não há nada mais seguro, não há ninguém mais seguro em quem nós podemos confiar a nossa vida, a nossa fé, a nossa família. E quando estamos sofrendo ataques, passando por tribulações, enfermidades, coisas inesperadas do dia a dia, não existe lugar mais seguro do que a fortaleza, do que o nosso próprio Pai. E nós não podemos duvidar de quem Deus é. Deus é o nosso escudo, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso abrigo, é a sombra dele que nós descansamos. A nossa sombra não está longe de nós. Do mesmo modo, nós não podemos e não devemos estar longe de Deus. Então, se eu estou precisando de uma fortaleza, é porque estamos sendo atacados. E como falamos, Deus é essa fortaleza. E quando eu estiver nessa fortaleza, o que eu vou dizer? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. O salmista aqui está falando com ele mesmo, com as suas emoções. Porque se uma pessoa está numa fortaleza, é porque ela está passando por dificuldades, ela está passando por perseguições. Uma pessoa numa fortaleza não está ali para ver a vida passar. Ela está tentando se esconder naquele que é maior do que ela. Uma fortaleza, como falamos, é maior do que a sua casa, é maior do que a casa do seu vizinho. Uma fortaleza tem uma estrutura diferente para suportar ataques de fora. E quando eu estou dentro dessa fortaleza, eu vou dizer: o que direi do Senhor? Direi, Ele é o meu Deus, Ele é a minha fortaleza e nele confiarei. É falar para a nossa alma: aqui dentro eu estou seguro. É nessa hora que nós falamos aquilo que o nosso coração enganoso, duvidoso, não quer acreditar. Ora, você está indo para uma fortaleza e você vai dizer que está tudo bem. Sim, nós vamos dizer que está tudo bem porque nós estamos com a melhor pessoa. Estamos no melhor lugar. Então, quando nós oramos, não é para convencer Deus, é para convencer o nosso coração. É para colocar as nossas emoções no lugar certo. É para falarmos que somos diferentes porque o crente vive por fé e não por vista. Porque se vamos falar apenas do que vemos, vamos alimentar a nossa incredulidade. Vamos alimentar a falta de fé. E não é isso que o Senhor quer para nós. Direi do Senhor, mesmo na fortaleza, Ele é o meu Deus, o meu escudo, a minha fortaleza, e nele confiarei. E precisamos falar mesmo? Sim, precisamos, porque quando nós falamos,
derrotamos com a nossa própria boca a nossa própria falta de fé, derrotamos as nossas emoções que tentam nos governar o nosso espírito, governar o nosso corpo. Quando falamos, nós declaramos no mundo espiritual que confiamos no Senhor, que quando estamos andando na rua, no shopping, no supermercado, no trabalho, o mundo pode nos ver humanamente sozinhos lá, caminhando no dia a dia, mas acima de nós existe algo bem maior, que o mundo espiritual vê, percebe, sente. É aquela proteção divina nos momentos inesperados. É quando você acha que algo não vai dar certo de jeito nenhum e Deus chega e dá certo. É quando acontecem situações, notícias muito ruins e que no primeiro momento nos desesperamos, mas depois de um tempo o Senhor, o Espírito Santo, acalma as nossas emoções, limpa os nossos olhos espirituais, nos dá uma força que nem sabíamos que tínhamos e seguimos em frente. É quando aquilo que veio para nos derrotar, nos destruir, não derrota, não destrói, porque você está na fortaleza, no esconderijo do Altíssimo. Numa fortaleza, quem levam as pancadas é a fortaleza e não você, e não eu. Se estamos apanhando muito, é porque estamos distante da sombra do Onipotente. Se está doendo muito, é porque nós não entramos na fortaleza, não entramos no refúgio. E é esse o convite que eu faço para você e para mim. Existe um endereço certo, a fortaleza. Existe um lugar de refúgio, de paz, de consolo, de aliança, de palavra que não muda. E é nesse lugar que entramos quando estamos em comunhão com Deus, quando entramos em oração. É o nosso quarto de guerra, é o nosso quarto da fé. Nesse lugar de entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai que está em secreto. Nesse lugar nós nos refazemos. O Senhor nos reconstrói nesse lugar. E é tão bom, é tão gostoso quando estamos nesse tempo de comunhão, de intimidade com o Senhor, de leitura da palavra. Nós precisamos trazer esse ambiente para os outros ambientes da nossa vida. Entrar num quarto de fé e ficar lá. Quando o desespero bater a porta, a desesperança, as contas, as dúvidas, nós precisamos abrir desse lugar de fé. É fácil? Não é. Não é fácil. As tentativas são mesmo de nos tirar desse lugar de paz e consolo, desse lugar de refúgio. O nosso esforço é nos manter lá, é nos manter de joelhos diante de Deus e de pé diante dos homens, porque nós somos filhos de Deus. E existe uma grande nuvem de testemunha nos observando o tempo todo. Não se engane, sua vida não passa desapercebido. Existem pessoas que olham o jeito que você vive, o jeito que você professa a sua fé, e se as suas atitudes estão alinhadas com aquilo que você diz crer. Amém, meus amados irmãos, e dia 18 de outubro foi aniversário de uma pessoa muito querida. Dona Maria, parabéns, Dona Maria, que alegria ter a senhora na nossa vida. A senhora, a sua família, vocês são muito especiais para todos nós. A minha doce Maria, nossa família do coração, presente de Deus na nossa vida. Nós, a família devocional, sua família, desejamos o melhor de Deus para a senhora. A senhora é uma alegria, uma mulher admirável, que eu amo de coração. Passa-se os anos e fica mais bonita. Continua carinhosa como sempre. Uma mulher equilibrada, uma mulher de Deus, uma mulher que sabe abraçar até com um sorriso. Nós amamos a senhora, Dona Maria. E hoje, dia 20 de outubro, é o aniversário de uma pessoa muito querida. Parabéns, Dona Zefinha. Jesus continue abençoando a senhora, a sua vida, a sua família. Que alegria! Nós amamos a senhora de todo o coração. Parabéns pela pessoa que a senhora é, pela avó que a senhora é.
Jesus continue guardando a senhora e sua família todos os dias de sua vida. Assim como falei para Dona Maria, também falo a mesma coisa para a senhora, da nossa admiração. Nós desejamos orações respondidas, que vocês continuem escondidas em Deus, nessa fortaleza de amor. Eu desejo refúgios de paz, ricas bênçãos para a senhora, Dona Zefinha. Nós temos uma amizade muito linda, dada por Deus, e essa amizade vai durar por toda a eternidade. Assim como falei para Dona Maria, que amo de coração, amo também a senhora de coração, Dona Zefinha. Amém, meus amados irmãos, e nesse dia especial, com pessoas tão especiais, completando idade nova, que nós vamos entrar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Vamos entrar no nosso quarto de fé e falar com o nosso Pai. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e nós nos escondemos em Ti, à sombra do Onipotente. Nós estamos guardados, seguros. Muito obrigada, Senhor, por ser a fortaleza de cada um dos meus irmãos que estão comigo agora em oração. Tu és o nosso escudo, Tu és o nosso abrigo, Tu és o nosso bom pastor, Pai. E nós entregamos a Ti todas as causas que pesam no nosso coração. Nós te pedimos perdão, ó Pai, por tantas vezes não entrar na Tua fortaleza, no lugar em Deus em que o pecado não nos encontra, o desespero, a incredulidade não nos encontra. Nós consagramos a Ti, ó Pai, o nosso coração. Nós declaramos com a nossa boca, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Nós confiamos em Ti, Pai. Nós descansamos nos Teus braços de amor. Nós estamos entregues a um Deus que é santo, que é poderoso, que é fiel e não falha. Ah, Senhor, em nome de Jesus, alcança o coração dos nossos filhos, vizinhos, familiares de perto e de longe, que eles encontrem o endereço certo dessa fortaleza, desse abrigo, que eles encontrem os braços do bom pastor, que os filhos pródigos encontrem o Pai amado, um Deus que amou tanto esse mundo que entregou seu Filho para nos salvar, nos redimir, nos libertar do poder do pecado. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as orações respondidas, pelos milagres invisíveis que nós não vemos. Nós te agradecemos por toda a provisão que chega à nossa porta, que nos encontra no momento em que nós nem estávamos esperando, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor continue abençoando a vida, a família de Dona Maria, que ela continue sendo essa mulher cheia de fé, de graça, de confiança, de leveza. Abençoa, Senhor, toda a sua geração. Continua abençoando com saúde, com paz, com alegria do Espírito Santo, a vida de Dona Zefinha. Continua abençoando tua filha, Pai, em todos os momentos. Abençoa os aniversariantes do dia. Abençoa cada um dos meus irmãos que estão comigo agora em oração. Nos ajuda, Senhor, a nos manter nesse quarto de fé, na fortaleza que é Cristo, que o mundo espiritual veja nós falando com a nossa boca que Tu és o nosso Deus. Nós declaramos um dia de paz, um dia de alívio santo, um dia de fé, de certeza, confiança que aquele que prometeu não falha. Continua conosco, amado Salvador, pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, um dia iluminado para você e sua família, para as aniversariantes do dia. Fiquem todos com Deus, um abraço e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser, às 6h30.